advogado do Bolsonaro foi até o ministro Barroso ontem, presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu achei até estranho, ele externou que pediu o impedimento de dois ministros da segunda turma, os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin. E o motivo seria porque eles foram indicados pelo presidente Lula. Quer dizer, o impedimento na votação do Bolsonaro no caso da tentativa de golpe. Como é que o Supremo recebeu? Qual é a situação de momento sobre este pedido do advogado de Bolsonaro, Raniele? Deve ser negado, Amadeu, pelo próprio presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso. Esse encontro aconteceu por volta das 4 horas da tarde de ontem, durou cerca de 20 minutos. Luiz Roberto Barroso recebeu Celso Vilar, advogado de defesa de Bolsonaro, que apresentou seus argumentos para uma petição que ele vai ingressar pedindo o impedimento desses dois ministros que fazem parte da primeira turma, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Não só porque eles foram indicados por Lula, mas porque Flávio Dino já foi autor de ações contra Bolsonaro quando ele era presidente da República e quando o Dino era governador do Maranhão. Na época, Flávio Dino disse que Bolsonaro cometeu crime de injúria e calúnia, na verdade, por conta de um impedimento do uso da Polícia Militar para fazer a segurança de Bolsonaro em Balsas, de acordo com o presidente Jair Bolsonaro na época. E Cristiano Zanin, porque ele foi responsável por ações no Tribunal Superior Eleitoral contra Bolsonaro durante o período eleitoral. Foram 4 ações. E aí, Amadeu, o Celso Bilardi apresentou esses argumentos e disse que iria ingressar com essa petição. Porém, no Supremo Tribunal Federal já há um clima de que isso dificilmente ocorrerá. Nenhum desses dois ministros vão se declarar suspeitos, então, portanto, impedidos para julgar se vão aceitar ou não essa denúncia. E raramente já aconteceu no Supremo Tribunal Federal de um presidente, na verdade, nunca aconteceu nos últimos anos, dele fazer esse tipo de ação, né, de impedir um ministro que não declarou suspeito. Você já imaginou se alguém agora vai lá e diz que os ministros Cássio Nunes e o André Mendonça estariam impedidos de votar qualquer tema ligado ao Bolsonaro que foram indicados por ele? Coisa absurda. É preciso nesse momento, é a minha visão, eu já ouvi aqui, a minha visão, a gente precisa acreditar e apostar, é o certo, na institucionalidade. Estes ministros, todos eles tiveram uma trajetória antes de chegar ao Supremo, mas no momento que vestem a toga, eles têm um comportamento que precisa, claro, ser verificado, mas é o comportamento que tem que ser compatível e, até agora, de todos eles, é um comportamento compatível com o que espera a República, professor. Exatamente. O que pode ocorrer é, muitas vezes, um ministro dizer que se sente impedido de fazer um julgamento por alguma razão. Exemplo, nos anos 90, o ex-presidente Fernando Collor demandou ao Supremo Tribunal Federal, era o julgamento, melhor dizendo, corrigindo do Fernando Collor, e na época tinham 10 ministros, uma cadeira não tinha ainda, estava vaga. E 2 ministros se sentiram impedidos e falaram, não, nós não vamos participar do julgamento. Quais? Francisco Rezec, que tinha sido ministro das Relações Exteriores do Fernando Collor e foi o único ministro da história, 2 vezes ministro do Supremo, né, que ele deixou de ser ministro do Supremo para ser ministro das Relações Exteriores, depois foi novamente reconduzido aí por Fernando Collor. E um outro, Marco Aurélio Mello, por laços de parentesco. Mas eles, de livre e espontânea vontade, disseram, nos sentimos impedidos. Agora, é absolutamente verdade o que indicou a Raniele, não há caso nenhum na história do Supremo, ao menos que eu me recorde, de algum dos ministros falar, olha, você não pode julgar não, e o presidente falar, você está impugnado. Eu acho que essa manobra do doutor Celso Vilar, que é um excelente advogado, vale destacar, não foi das mais felizes, porque eu sei que é um instrumento de fazer propaganda, muitas vezes, que é um julgamento também político, mas eu sei que será jurídico, mas tem a questão política externa, não interna ao processo, pode pegar bem para aqueles que são adeptos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, em termos técnicos, eu acho que não é uma atuação, uma ação adequada. Eu acho que foi infeliz, porque certamente seria rejeitada como foi. Agora eu vou passar para a manchete.